Gravando. Então, pessoal, a gente parou na terceira hipótese de controle político exercido pelo Poder Legislativo, né? Todos estão me escutando? Tranquilo? Beleza? Admiti até o Paulo Jorge, não sei o que é isso. Eu mesmo estou entrando para ver minha aula. Aí eu faço uma pergunta para vocês, galera. Diz aí, quando o Poder Legislativo ele faz uma análise da constitucionalidade de uma medida provisória, né? Esse controle, ele é preventivo ou repressivo? Tá? Me responda aí enquanto eu repito a segunda hipótese aqui para a Lohana. A segunda hipótese, Lohana, é a atuação da Comissão de Constituição e Justiça, tá bom? Todo Casa Legislativa tem uma Comissão de Constituição e Justiça. É uma comissão que tem a função de verificar a compatibilidade dos projetos de lei para com a Constituição. Tem na Assembleia Legislativa do Estado do Acre, tem nas câmaras legislativas dos municípios, tem lá no Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. É uma comissão, é uma reunião de alguns deputados, é o regimento interno que regulamenta como é que vai ser formada essa comissão, a composição partidária, etc. e tal, em que a função deles é essa, é verificar se o projeto de lei tem compatibilidade ou não com a Constituição. Trata-se de um controle político que é exercido preventivamente. Por que preventivamente? Porque é anterior ao projeto de lei virar lei, é anterior à existência da lei, tá bom? É um controle exercido anteriormente ao nascimento da lei. De nada. E aí, ninguém respondeu minha pergunta se esse controle de constitucionalidade sobre É por isso que eu fiz a pergunta, João Hipólito. Não, não é misto, não. João Hipólito, muito bom, gostei da sua participação. Essa pergunta é muito interessante porque, inclusive, se vocês voltarem lá para o começo do material que a gente está fazendo aqui nesse nosso curso de controle de funcionalidade, vai verificar que um dos conceitos que eu coloquei não fala somente de controle de leis, mas de atos normativos. Está entendendo? E embora a medida provisória ainda não tenha se transformado em lei ainda, ela está emitindo eficácia no ordenamento jurídico. Ela é um ato normativo, embora não seja lei stricto sensu. Dessa forma, quando o controle vai verificar, quando o Poder Legislativo vai verificar se vai transformar ou não essa medida provisória, vai converter ou não em lei, ele vai verificar, inclusive, o aspecto da constitucionalidade. Ele pode deixar de converter a medida provisória alegando que ela é inconstitucional. Seria o controle político. E como o ato normativo já está gerando eficácia no ordenamento jurídico, entende-se que é um controle repressivo, tá? Posterior. Beleza? Gera confusão mesmo. Por isso que eu coloquei essa pergunta, justamente para o pessoal ter essa confusão, que isso ajuda a memorizar o conteúdo, tá bom? Se eu só for falando aqui, vocês vão só anotando e isso aqui vai ser esquecido amanhã. Mas quando eu indago vocês e faço vocês raciocinarem e pensarem, e aí isso tem uma eficácia maior no que diz respeito ao aprendizado cognitivo, tá bom? Então, a MP, embora não seja lei, ela tem força de lei, é um ato normativo. Tá? É uma espécie legislativa, está previsto lá no artigo 59 da Constituição da República. Logo, o controle é político, mas ele é um controle político repressivo. Tá? Embora eu já tenha ensinado para vocês que o controle político ele é, em regra, preventivo, mas ele pode ser repressivo. Assim como o controle judicial é, em regra, repressivo, mas pode ser excepcionalmente preventivo.
Regina, eu tinha feito a pergunta a respeito se seria um controle repressivo ou preventivo quando o Poder Legislativo ele analisa a conversão da medida provisória em lei, entendeu? Mas eu já dei a resposta aqui. A pergunta é essa, tá? Então, ao analisar a constitucionalidade de uma MP, de uma medida provisória, o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, ele está fazendo um controle repressivo ou preventivo? Está fazendo um controle repressivo, tá bom? Entendeu aí, Hipólito? Beleza? Vamos para a quarta hipótese. Quarta hipótese falando aqui para vocês, sustação de lei delegada que exorbita os limites da delegação legislativa. Eu confesso para vocês que até no tempo que eu estudava eu nem dava muita atenção, porque a gente quase não tem a lei delegada, né? Embora esteja prevista como uma espécie de ato normativo lá na Constituição, ela é de pouco uso, né, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, principalmente por causa da medida provisória. Praticamente, em termos práticos, ela é bem melhor para o Poder Executivo do que ficar pedindo a delegação do Poder Legislativo para editar uma lei. Não é verdade? Mas caso isso venha acontecer, e o Poder Legislativo, quando ele faz essa delegação, ele diz os limites em que essa delegação pode ser exercida, se, na eventualidade do Poder Executivo, ele extrapolar esses limites, o Poder Legislativo ele vai poder sustar, tá bom? Essa parte que exorbita os limites da delegação, tá? Artigo 49, inciso 5 da Constituição. Anotem aí. Essa é a quarta hipótese de controle político exercido pelo Poder Legislativo. Vamos para a quinta hipótese. Essa quinta hipótese é bem tranquila. Anotem. Anotem no caderninho de vocês ou aí no Word. Teve gente aí que saiu da sala e não voltou mais. Pessoal, quinta hipótese também tranquilo, não precisa de muitas explicações. O fato, né, de a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa, né, e da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o fato deles terem legitimidade para propor a ADI, a ADC, a ADO e a ADPF, isso já configura uma espécie de controle político de constitucionalidade, tá? Tá lá no artigo 103, inciso 2, 3 e 4 da Constituição. E que fique bem claro, isso aqui cai muito em prova de concurso, por isso que eu fiz questão de ler. A legitimidade é da mesa, tá? Para propor ADI, ADC, ADO, ADPF, se a gente vai estar mais lá na frente a respeito da legitimidade, mas eu já vou dizendo, é da mesa. Tá? E em questões de provas objetivas, eles trocam essa mesa aí por algum outro termo. Deputado, senador, Congresso Nacional, Câmara, mas não é da mesa, tá? Vamos lá para a sexta hipótese. Sexta hipótese, pessoal, é aquela que a gente já viu quando a gente estudou o controle político exercido pelo Poder Executivo, que é a inaplicação de lei inconstitucional. Os mesmos fundamentos teóricos, tá bom, pessoal? Que foi utilizado lá na minha explicação para vocês, quando o Poder Executivo pode deixar de aplicar uma lei, é utilizado aqui, com aquelas observações. Somente determina os seus órgãos que estão subordinados para que não observe aquela lei que ele considera inconstitucional, ou seja, o Poder Executivo ou, no caso aqui, o Poder Legislativo. Isso é extraído de um precedente do Supremo Tribunal Federal, que é a DI 221, tá bom?
Ou seja, o Poder Legislativo, né, através da mesa diretora da Casa, poderá determinar que os seus órgãos subordinados à não aplicação de uma lei que eles considerem inconstitucional. Tá bom? Essa é a sexta hipótese, que tem os mesmos fundamentos do controle político exercido pelo Executivo, que inclusive foi o que caiu na minha prova prática administrativa da PGE. Olha aí, né? Uma coisa bem simples. Vocês verem como pode ser cobrado. Vamos para a sétima hipótese. Bem tranquila também, a gente nunca pensa nisso, né? Mas é uma hipótese de controle político. Quando simplesmente o Poder Legislativo vai lá e revoga uma lei. Ele não tem o poder de inovar o ordenamento jurídico, não tem o poder de criar leis, ele tem o poder de, né, fazer cessar os efeitos da lei, extinguir a lei, colocar ela lá no mundo dos mortos jurídicos. Revogação de lei. A revogação ele pode fazer tanto por motivos políticos, como pode fazer, não, é constitucional a lei. Vamos revogar. É isso. É tão simples, o raciocínio é tão tranquilo que a gente nem pensa, passa desapercebido. De tão elementar que é. Ah, tá. Aí é claro. Vocês me avisam aí, que realmente às vezes eu não consigo ver quem está aguardando aqui para entrar, tá? Ah, eu pensando que eu não estava gravando a aula, pelo amor de Deus. Tá gravando. E me lembrem também se não estiver gravando a aula, mas está gravando, eu estou vendo aqui. Vamos lá. Oitava hipótese, pessoal. É uma hipótese que já causou muita celeuma em julgados aqui no nosso ordenamento. A gente não vai adentrar ainda, né, totalmente nessa hipótese. Eu só vou falar dela aqui, tá? A gente só vai falar de forma mais detalhada dela mais na frente. Que é resolução suspensiva do Senado Federal. Está previsto lá no artigo 52, inciso 10 da Constituição da República. Tá bom? Então, guardem aquelas perguntas lá sobre o caso aqui do Estado do Acre, sobre o ministro Gilmar Mendes, a abstrativização. Guardem as perguntas lá para frente. Por uma questão didática, eu quero começar devagar com vocês. Depois a gente deixa um nível mais hard aqui, tá? A gente está começando a ficar legal aqui a nossa aula de controle de constitucionalidade. A gente já passou pelo histórico, que embora eu goste muito, que eu acho muito importante, algumas pessoas não gostam, mas a gente já passou pelo histórico. Estamos vendo aqui as classificações, tá? Qual o artigo? 52, inciso 10, Lohane. Então, é aquela hipótese, né, que está prevista lá no artigo 52, inciso 10, de que quando o Supremo Tribunal Federal ele julga, né, em um caso concreto, tá? Em um controle de constitucionalidade concreto, ou seja, chegou lá pela via difusa, ele julga inconstitucional determinado ato normativo, aí ele comunica o Senado Federal esse julgamento. Daí o Senado Federal poderá, né, suspender a execução no todo ou em parte da lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Decisão definitiva, entenda-se que já operou-se os efeitos da coisa julgada, tá bom? Se tiver muito rápido, me fala. Beleza, pessoal? Vamos agora, voltando aqui, como eu já ensinei para vocês. O controle político, ele é em regra preventivo. E o judicial, ele é em regra repressivo. O judicial, pelo que vocês sabem, que a gente vai estudar, é operado lá, tanto no concentrado como no difuso, no concentrado pelas ações declaratórias e no difuso pelo exercício da jurisdição, né, pelos juízes, tá bom?
Só que a gente vai estudar agora a exceção, no caso do controle judicial, que é quando o controle feito pelo Poder Judiciário é feito de forma preventiva, tá? Vamos entrar nesse assunto agora. É o tópico 7.3.2. Vai para vocês, para a gente organizar direitinho aí no nosso caderno, tá? Controle judicial preventivo. Vamos lá. Pessoal, como é que se dá, como é que ocorre esse controle judicial preventivo? Se a gente está falando que é um controle judicial, é porque é um controle feito pelo Poder Judiciário, né? E se é um controle preventivo, significa que é um controle feito antes da lei ter existência no mundo jurídico, ou seja, é feito ali naquele momento das discussões para a criação de uma determinada lei. Dentro dessas discussões, há a possibilidade de se verificar se esse projeto de lei ele está de acordo com a Constituição ou não, tá? E nesse processo legislativo, você pode verificar, e a gente vai estudar aqui, não se preocupe ainda, se essa inconstitucionalidade ela pode se dar no âmbito material, ou seja, o conteúdo do projeto de lei, ou se ela pode se dar no âmbito formal, na forma como está sendo confeccionada a lei, se está obedecendo o devido processo legislativo previsto na Constituição, tá bom? Então, ocorre esse controle judicial preventivo quando um projeto de lei ou um projeto de emenda constitucional, ele apresenta uma violação ao devido processo legislativo constitucional. Então, quero que vocês anotem aí, pessoal, tá? A expressão importante que vocês devem levar consigo é violação ao devido processo legislativo constitucional. O que é o devido processo legislativo constitucional? São aquelas formalidades, tá? As etapas, todas que estão lá na Constituição Federal e dizem como é que deve tramitar um projeto de lei, para que esse projeto de lei nasça de acordo com o que a Constituição determina no aspecto formal, tá bom? Por exemplo, quórum. Lohana. Lohana, você quer que eu repita qual parte? Pode repetir, por favor, qual parte? Tá? Então, enquanto a Lohana escreve, eu vou continuando, pessoal. Então, quando havendo essa violação ao devido processo legislativo constitucional, tá? O parlamentar ele pode impetrar um mandato de segurança, alegando justamente isso. Ou seja, na causa de pedir, ele vai alegar a violação ao devido processo legislativo constitucional. E no pedido, ele vai alegar que pare, que cesse esse, tá bom, que cesse essa ilegalidade, ou seja, a ilegalidade de desobediência ao aspecto formal determinado pela Constituição. Tá? Deixa eu admitir aqui. De quem é a competência nesse caso? Obrigado, Ana Luísa. Benjamin, STF. Mas o STF, na ação originária, ele não é para apreciar somente no controle concentrado, não. Nas ações originárias, a DPF, a DO, a DI, é ele que vai jogar esse mandado de segurança. A gente tem aqui um controle de constitucionalidade concentrado ou repressivo? Hum?
Interessante, né, pessoal? Concentrado ou difuso, não é repressivo não. Concentrado ou difuso? Foi uma pergunta, já terminei a pergunta. Ai, ai, admite. Esse é o ruim do Zoom, tem que ficar admitindo a galera. Então, pessoal, CCJ, não entendi, Regina. A pergunta é, quando o parlamentar impetra um mandado de segurança, a gente já falando aqui para vocês que a competência vai ser do STF, no caso de um parlamentar federal, tá? E que ele esteja questionando a formalidade de um projeto de lei no âmbito federal. João Hipólito, a competência do STF será caracterizado como um concreto, efetivado por meio incidental. É isso aí. Perfeito, João Hipólito. Muito bom. Obrigado pela sua participação. É exatamente isso, tá? Então, por que faz essa pergunta, pessoal? Porque assim, são aqueles detalhes que podem passar desapercebidos, tá? Você pensa, no primeiro momento, né, você vai aprender nas bases sobre controle de constitucionalidade, pensa assim, se a ação é proposta no STF, a gente está falando de controle concentrado, né? E não é. Não é controle concentrado, é um controle difuso, mas que, por obra do destino, acabou indo direto para o STF. Por quê? Porque em um dos polos tem um legitimado que atrai a competência do STF, né? É o que a gente chama, inclusive, em processo civil, que vocês estão estudando, quando a definição da competência é chamada da competência ratione personae, né? Escreve-se ratione personae, ratione personae, tá? Então, a competência ela não é fixada em razão da matéria. Ah, tá querendo exercer controle de constitucionalidade aqui, tem que ser lá no Supremo. Não. Ela é fixada porque no polo ativo da demanda, do processo que está se formando no mandado de segurança, tem um parlamentar, tá? Exatamente, João Hipólito. É um direito líquido e certo do parlamentar participar de um processo legislativo devido, rígido, de acordo com a Constituição Federal, tá bom? É direito líquido e certo dele. Tá? Anotem aí os casos, os mandados de segurança, tá? Vocês podem dar uma lida a esse respeito. Eu vou botar aqui o número. Temos aí o primeiro, o mandado de segurança 24.667-7 do Distrito Federal, tá? Eu vou até ler aqui um trecho desse mandado de segurança. O Supremo Tribunal Federal admite a legitimidade do parlamentar para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de lei ou emenda constitucional incompatíveis com disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo. Tá bom? Foi decidido aí no âmbito do mandado de segurança 24.667-7. E no mandado de segurança 24.041 do Distrito Federal, vou copiar para vocês anotarem, darem uma lida depois, o STF decidiu que os membros do Congresso Nacional têm legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança com o objetivo de ver observado o devido processo legislativo constitucional. Tá? Com esse entendimento, o tribunal reconhecendo o direito público subjetivo de deputado federal, a correta observância das regras da Constituição, conheceu o mandado de segurança por ele impetrado, mediante o qual se impugnava a convocação de sessão do Congresso Nacional pelo primeiro vice-presidente do Senado Federal, ante a licença do presidente por 60 dias. Tá?
Então, pessoal, é quando é desobedecida alguma formalidade na tramitação do projeto de lei. São diversas formalidades que podem ser desobedecidas, tá? Por exemplo, caso o Câmara dos Deputados ou o Senado Federal queira aprovar uma lei complementar desobedecendo o quórum que está lá na Constituição, o quórum de maioria absoluta, querendo aprovar uma lei complementar com um quórum de maioria relativa. Já está desobedecendo frontalmente a Constituição. Tá? Sim, seria um controle preventivo, Ana Luísa. Foi justamente o que eu falei aqui no começo da aula. Em regra, o Poder Judiciário ele exerce um controle repressivo ou posterior, ou seja, quando a lei já nasceu, né? E aí vem, depois dela já pronta, depois dela estar viva ali no ordenamento jurídico, vem ser questionada a sua funcionalidade, a sua compatibilidade para com a Constituição Federal. Tá? Nesse caso aqui, a lei ainda não nasceu, tá? Ela ainda não tem existência no mundo jurídico. Trata-se de um projeto de lei, um embrião de lei. E já nas discussões desse projeto de lei, estão sendo verificadas a sua constitucionalidade. E essa constitucionalidade, essa violação, pode ser tanto material como formal. Nesse caso aqui, trata-se de uma inconstitucionalidade formal. Qual é essa inconstitucionalidade formal? É quando é desrespeitado o devido processo, né, legislativo, ou seja, as regras que estão na Constituição para a confecção de uma lei, para que o nosso ordenamento jurídico seja inovado, tá bom? Então, trata-se de um controle preventivo, antes da existência da lei. Tá? Então, anotem. Eita, nossa aula vai terminar em 10 minutos, tá, pessoal? Só avisando. Então, trata-se de um controle difuso, incidental e concreto, tá? E aí, eu deixo uma seguinte pergunta para vocês aí. Vamos lá, vamos utilizar esses 10 minutos finais de aula para a gente comentar algumas coisas. Professor, já que esse controle ele atrai a competência do STF, né, em virtude da determinação da competência chamada ratione personae, porque no polo ativo da ação de mandado de segurança tem um parlamentar federal. Só que a pessoa ela não é parlamentar federal a vida toda, não é verdade? Ele exerce um mandato. E esse mandato ele tem um tempo pré-determinado na Constituição. No caso de deputado de 4 anos e no caso de senador de 8 anos. E quando esse parlamentar ele perde o mandato parlamentar, o que acontece? O que acontece nesse caso? Tem algum aluno aí disposto a tentar responder essa questão? Tá? Eu gostaria que vocês colocassem essa questão no caderno de vocês, tá bom? Muito provavelmente vai ser cobrado em prova, não só nas minhas, como as de concurso, OAB, tá? E a perda superveniente do mandato parlamentar. Ou seja, o parlamentar, ele impetra um mandado de segurança, alegando em sua causa de pedir, né, a violação ao devido processo legal legislativo, só que antes de ser julgado esse processo, ele perde o seu mandato, né? Ou termina o mandato. O que acontece? Vamos lá, Benjamin, João Hipólito, vocês que são bem participativos. Ok. O que acontece com o processo de mandado de segurança, pessoal? Processo que nasceu com a impetração do mandado de segurança. É isso que eu estou perguntando. Ele perde a legitimidade, ele perde a nulidade, exatamente. Mas e aí, qual é a consequência ele perdendo a legitimidade? Qual a consequência advinda para o processo de mandado de segurança? Aí o Benjamin vem com outra pergunta. Tá.
Ana Luísa, você acertou. Acredito que não continua, mas eu quero que você defina isso tecnicamente. Vocês estão estudando direito processual. O que aconteceria? Na vida, eu sou Benjamin. Então, pessoal, o que acontece? O processo é extinto, sem resolução do mérito, tá? Não se chega a apreciar o mérito. Isso. Tá bom, Ana Luísa? Tá? Anotem aí o MS em que isso foi apreciado. Vou botar aqui para vocês. Vou dar uma lida aqui num trecho importante. Tá? A perda superveniente de titularidade do mandato legislativo tem efeito desqualificador da legitimidade ativa do congressista, que, apoiado nessa específica condição político-jurídica, ajuizou a ação de mandado de segurança com o objetivo de questionar a validade jurídica de determinado procedimento, né, em ambas as casas do Congresso Nacional. A validade de determinado procedimento que ambas as casas do Congresso Nacional têm adotado em matéria de apreciação das medidas provisórias. É que a atualidade do exercício do mandato parlamentar configura, neste contexto, situação legitimante e necessária, tanto para a instauração quanto para o prosseguimento da causa perante o STF. Tá bom? Exatamente, extinção sem decisão de mérito. Pessoal, tinha uma discussão acalorada também no âmbito do STF era a respeito se essa legitimidade era somente do parlamentar ou poderia também ser do partido político, tá? E parece que isso foi resolvido recentemente, tá? Foi no MS, anotem aí, importante até dar uma lida depois. Acho que eu vou fazer um trabalho cobrando todos esses julgados que eu estou passando para vocês, só para fixar melhor, tá? Nesse MS aí, pessoal, o STF ele entendeu ser possível, tá? O mandado de segurança impetrado por partido político quando este é titulado de direito que se quer pleitear por meio da ação, tá bom? Tem um trechozinho que você extrai esse entendimento, ó, falado lá. Desse modo, tanto o impetrante quanto o Partido Socialista Brasileiro, PSB, ao qual é filiado, tem igual interesse de agir, dispondo de plena legitimidade ativa para a presente ação, pois ambos têm capacidade legal reconhecida para a proteção do interesse legítimo reclamado. Tá? Artigo 1º da Lei 2016-2019, que é a nova lei do nova, que não é mais tão nova, do mandado de segurança. Tá bom? Fica aí a pergunta, pessoal. Parlamentar ele pode impetrar, né? Alegando. Tem, João Paulo. De acordo com o que se extrai aí do MS 30.260 do Distrito Federal, tá bom? Outra pergunta aí para vocês colocarem no caderno de vocês. Cidadãos, associações, entidades de classe, eles têm legitimidade para propor o mandado de segurança na STF preventivamente? O que vocês acham? A resposta está aqui no julgamento desse mandado de segurança, MS 20.452. A resposta aqui, não. Tá? Eles não poderão impetrar mandado de segurança para questionar a constitucionalidade de projeto de lei, tá, pessoal? Exatamente. Ainda que eles aleguem, né, ser destinatário da futura lei. Até porque, João Hipólito, no decorrer das discussões do projeto de lei, ele pode ser alterado, ele pode ser rejeitado, entendeu? Não dá para, seria assim, juridicamente, abrir essa via seria bastante perigoso. Imagina qualquer pessoa na sociedade ficar impetrando um mandado de segurança sobre qualquer projeto de lei, inviabiliza até as bases democráticas, né? Porque você retira
uma função do Congresso Nacional e acaba direcionando essa função para o Poder Judiciário, porque a função do Congresso Nacional, inclusive, é essa discussão política a respeito de uma determinada lei, entendeu? E essa discussão política envolve também essa discussão de constitucionalidade, que a constitucionalidade envolve política também. Vocês estudaram isso em constitucionalismo no primeiro ano com o professor Thiago, tá bom? Eu vou deixar, tá dizendo aqui que falta menos de 1 minuto para encerrar a aula. Eu não quero ter que encerrar explicando alguma coisa pela metade, tá? Novo imenso comum. A questão é, se o partido tiver no polo ativo do mandato de segurança, a ação vai prosseguir, porque ele tem legitimidade, né? Eu vou deixar umas perguntas para vocês me responderem na próxima aula, viu? Tá? Por que o presidente não é legitimado, já que ele participa do processo, tá? Muito interessante. Então, pessoal, o Zoom está falando aqui que a nossa aula vai acabar em menos de 1 minuto. Eu vou encerrar aqui para eu não ter que encerrar no meio de alguma explicação, tá bom? Eu agradeço. Eu vou passar hoje, no máximo amanhã, a atividade sobre o histórico das constituições, vai valer ponto, tá? Vai ser lá no Google Classroom, beleza? E teremos aula novamente na semana que vem, tá bom? Perfeito? Agradeço a participação de todos. Desejo a vocês aí um ótimo final de tarde, tá? E estou com saudade de vocês. Valeu, pessoal.